Olá, amigas, olá, amigos. Meu nome é Hugo. Eu faço parte do quadro de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, o nosso querido Célio. Nós vamos falar hoje sobre um tema que pode abordar alguns capítulos do Evangelho simultaneamente, mas especialmente o de número 14, Honrai vosso Pai e vossa Mãe, que diz respeito às relações entre os integrantes de uma família. Diz respeito à existência da família material e da família espiritual. E também podemos estender o assunto para a questão da responsabilidade que alguns têm sobre outros no quadro familiar, que é o de educar, no sentido de trazer melhorias para a nova necessidade de crescimento que alguns seres têm. Como nós sabemos, nós não somos colocados numa família por acaso. Existe a questão de interesses por parte da afinidade, do amor, do carinho, que existem já dentre os laços espirituais que foram sendo formados durante o tempo, mas existem também outras questões que fazem a organização de uma família material, né? E nem sempre tem a ver com essa sintonia toda, nem sempre tem a ver com uma sintonia espiritual, nem com os laços de carinho e de amor, mas sim laços de necessidade, onde um ser, ao encarnar, tem a dura missão de escolher suas próprias provas, no sentido de procurar corrigir deficiências de comportamento, de integridade que ele teve em encarnações anteriores. E muitas vezes aqueles que estão na família anteriormente estão com o objetivo de auxiliar nessa nova jornada de crescimento. Tudo isso é combinado, né? Parte pela necessidade do espírito de encarnar com aquela família, muitas vezes para resgatar provas, para espiar, para aprender, para se colocar em circunstâncias que ele tem que superar, exija muito da superação própria para que ele possa corrigir defeitos anteriores. Isso raramente é feito contra a vontade do espírito reencarnante. Claro, existem casos em que a necessidade de uma reencarnação dentro de um grupo familiar é compulsória para reparação. Mas nem todos os casos assim. Sempre se dá a preferência da conivência, da vontade do próprio espírito reencarnante. Ele assumir uma prova em que ele quer ser colocado numa condição, num panorama em que ele tenha que superar más tendências. E para isso existem os pais. Para isso, a vida, muito sabiamente, nos faz com que tenhamos a perda da consciência de existências anteriores, o esquecimento do passado, para que possa se permitir essa nova convivência, para que possa tudo ocorrer de uma maneira natural, que não haja lembranças de posições, que não hajam cobranças emocionais, e isso é feito de uma maneira muito sábia. Porém, em muitos casos se torna muito difícil o tratamento dessa necessidade, da nova educação. Muito difícil, às vezes, para os pais que têm essa
incumbência e nem sempre tem o preparo necessário para lidar com ações que estejam fora do alcance de correção, fora de sua vivência, fora de sua experiência para poder corrigir. E muitas vezes esse planejamento sai um pouco dos trilhos, porque o espírito que está reencarnando, ele, embora tenha o desejo de vir nesse quadro familiar para poder corrigir, tomar ações de correção e de crescimento, muitas vezes para ele é difícil, já que ele tem no seu interior, devido à sua atual fase de crescimento, tendências que o arrastam para maus comportamentos. E isso muitas vezes não está previsto. O que está previsto é vir e tentar superar o que vai aparecer pela frente, tentar superar essas más tendências. Mas nem sempre é fácil e acabam já desde as tenras idades se manifestando tendências em que os pais começam a observar diariamente e tendências que até se acentuam com o passar dos tempos. Porque quando somos crianças, quando estamos no envoltório carnal de tenra idade, onde a nossa consciência ainda não está totalmente desenvolvida, é mais fácil. Para aqueles que pensam que educar filhos é difícil, porque pensam na questão da educação nos primeiros dias, nos primeiros anos de vida, onde há pouca sabedoria, há pouco conhecimento por parte do bebê, vamos dizer assim, essa fase é a mais fácil, porque nessa primeira fase o que temos que suportar são choros fora de hora, temos que ensinar tudo, temos que abrir mão de nossas vidas, de nossos compromissos, de nossos desejos, e isso até que é fácil, porque aqueles que vêm com a missão de serem pais, e quase todos viemos com essa missão, estamos relativamente preparados para isso, até porque a paternidade ou a maternidade surge após já o início da fase adulta. Então, estamos mais preparados. E então, somos dotados de um grande grau de paciência para podermos exercer essa função de uma maneira mais tranquila e com mais vontade, mais desejos, mais ideias, mais energia para superar esse cansaço. Só que para quem pensa que essa é a pior fase, os primeiros anos de vida, está enganado, porque a educação ela dura muitíssimos anos, ela não dura 3, 4 ou 5, nem 7, 8 ou 10, nem 18 ou 20, idade daquilo que chamamos de adolescência, que chamamos de uma maneira graciosa de aborrecência, né? Mas sim, essa fase pode se estender até os 30 anos, 35, e é fácil de entender por que se estende. Se existe o amor paterno com qualquer idade, ora, os pais estão adiantados nessa fase de vivência. Então o filho, por mais que ele tenha 35 anos, ou uma filha, ou os filhos tenham essa idade, os pais têm 55 ou 60, ou seja, viveram 20 a 25 anos a mais, ou seja, passaram por muito mais experiências. Então, é muito fácil termos subsídios para podermos passar para os filhos. Digo os filhos porque estamos falando das relações familiares, mas não só para os filhos. Qualquer pessoa com menos idade tem condições de receber mais
conhecimento e experiência através dos mais velhos. Então, é por isso que Jesus nos disse essa diferença entre os laços familiares e carnais existe, e ele enfatizou isso, né, numa das suas passagens, das suas parábolas, que está contida no capítulo 14 do Evangelho, que diz, onde ele diz: quem são meus pais, quem são meus irmãos? Pode haver soado muito estranho para muita gente, desde aquela época até os dias de hoje. Pode ser que tem gente que não consiga entender o porquê de ele falou isso, de ele haver falado isso. Mas o porquê é simples, é porque ele quis demonstrar que existem laços que são carnais e laços que são espirituais. Naquele tempo, as crenças eram concentradas em tudo que se faz e se ganha na própria vida corrente. Não havia muito clara essa ciência de que nós reencarnamos, de que durante as reencarnações nós estamos crescendo também, no período da erraticidade, nem o conhecimento da erraticidade. Então, ele, nesse momento, ele quis demonstrar a existência de uma família espiritual, que nem sempre é análoga à família espiritual. Já que, até por dizer, Jesus, os seus irmãos não aprovavam o que ele fazia, e a sua mãe, claro, tinha aquele instinto materno. Mas, voltando ao tema central, às vezes se torna muito difícil a educação. Aqui somos incumbidos e aqui estamos responsabilizados. Porque às vezes os espíritos que estão sob os nossos cuidados se revoltam, se rebelam, não dão ouvidos ao que falamos, não conseguem enxergar que nunca temos razão. Sempre eles são proprietários da razão, até por uma questão de orgulho próprio. Não conseguem enxergar a razão nos outros. Então, nestes casos, muitas vezes, a única maneira de educar é educando através de atos. É esperar o momento certo para poder evidenciar que um ato ou uma circunstância da vida quer dizer isto ou aquilo, mas principalmente colocando isso para que quem está a receber essa educação tire as suas próprias conclusões, porque com algumas pessoas jamais vai se conseguir algo através de palavras. Vão ser contra absolutamente tudo, não aceitam. São os famosos teimosos. E então é preferível ver que, embora nos doa, às vezes os passos que eles estão tomando, nós estamos vendo para onde os está levando, mas eles não aceitariam qualquer menção nesse assunto, e vemos para onde as suas ações estão levando, e temos que deixar, mas estar ao seu lado o tempo todo, para que sintam que aqui há experiência, há um ponto de apoio, né, que não o deixa jamais. Então, essa é a forma, muitas vezes, que temos que utilizar para estender a educação. Atos e não palavras. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que procuram, como eu, assistir palestras e desenvolver seus conhecimentos, suas aptidões, seu aperfeiçoamento, seu conhecimento moral e espiritual, para podermos assim andar de bem com a vida e cada dia
encontrarmos mais a luz que nos ilumina o caminho. Eu quero agradecer a todos mais uma vez, desejar que tenham uma boa continuidade desta semana e que fiquem todos em paz com Jesus no coração. Que assim seja.